Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nessa edição conversa com essa dupla dinâmica, ou não tão dinâmica assim, Débora Machado e Daiane Ribeiro, corretoras de imóveis das mais conhecidas de Joinville e mais presentes nas redes sociais. Aproveitando, Daiane, qual que é a sua rede social? Daiane_corretora. Olha só, e da Débora? É deboracorretora.joinville. Vocês são parentes, corretoras? Seu mesmo sobrenome? É meu sobrenome, bacana. Muito legal. A Dai do Insta. E já que a gente estava falando de rede social, eu quero chamar um vídeo da Daiane, né, um primeiro vídeo para a gente comentar sobre vida de corretor, ou corretora nesse caso. Confira aí comigo. Vim aqui contar um caso para vocês, até para que os vendedores prestem bem atenção e avaliem bem antes de tomarem a decisão de colocar um imóvel à venda, né? Se você quer pedir opinião do seu filho, do seu pai, dos seus sogros, de qualquer pessoa que não seja um corretor de imóveis habilitado, né, para lhe ajudar a vender o seu imóvel, que você faça isso antes de anunciar o imóvel, de receber visitas e de receber proposta. Final de semana eu tive uma revisita. O cliente trouxe o filho de Florianópolis para visitar o apartamento, que ele já tinha conhecido há 2 semanas. Não tem nada a ver com o cliente comprador aqui. O que eu quero falar aqui é sobre o cliente vendedor, que às vezes anuncia o imóvel, recebe proposta e vai pedir opinião, às vezes, para alguém que não entende absolutamente nada do mercado imobiliário e simplesmente resolve tirar de venda. Eu sonho com o dia em que a gente vai ter uma forma de ser respaldado juridicamente por conta de cliente faz isso, sabe? Essa falta de compromisso. Por quê? Eu não era captadora desse imóvel, neste caso, né? Era um colega. Só que a pessoa usa o tempo dela para fazer foto, para fazer vídeo, às vezes investe dinheiro, porque muitas às vezes não tem exclusividade, então assim, faz um funcionamento, né? Tem os seus custos, e pode ser que não seja ele a vender o imóvel. Para simplesmente a pessoa receber a proposta, dizer que não aceita, que até aí tudo certo, tudo bem, mas além de não aceitar a proposta, ela não quer mais vender pelo preço que ela mesma anunciou, porque uma pessoa terceira que nem aqui no Brasil não mora, disse pra ela que o imóvel dela não vale só aquilo ali, vale 3 vezes aquilo ali. Então por que ele não falou isso antes? Gente, por que ele não falou isso antes de anunciar o imóvel? Ela aumentou 50 mil do valor que estava anunciado, do valor que ela estava pedindo. E eu sinto muito, mas nem tanto por mim também, pelo cliente. Trouxe, né, o filho lá de Floripa, cria-se uma expectativa, você já se imagina morando no imóvel. E como assim, você, de um dia pro outro, aumenta 50 mil o valor do seu imóvel? Fora que, vamos combinar aqui, ele já estava anunciado fora. Esse vídeo chamou muito a atenção, você que está assistindo nas redes sociais. Ele está acelerado, ela não fala assim, ela fala como ela está falando aqui. Quase assim. Mas isso é bastante comum acontecer? Das pessoas interferirem na negociação, tanto quando é comprador quanto é vendedor, nesse caso? Sim. Principalmente, porque a gente tem uma cultura assim, né? Quando é imóvel, a pessoa coloca a venda e ela, se ficar 1 ano o imóvel sem vender, tudo bem. Uhum. Eu sempre gosto de comparar até com o carro. O carro a gente coloca no LX hoje e amanhã a gente quer que venda. Claro. O imóvel, se acontece isso, se acontece da pessoa colocar a venda e no outro dia receber uma proposta porque foi bem avaliado, porque está dentro do preço de mercado, e tem um monte de gente aqui procurando imóvel já há um tempo e encontra o teu imóvel, ela vai fazer proposta, né? Não é porque o teu imóvel está barato. Então, isso acontece, né? De quando o cliente recebe a proposta, ele vai passar para o pai, para a mãe, para o filho, para o sogro, para o cunhado, para o amigo, e muitas vezes eles não têm noção do mercado e simplesmente jogam assim, não, então não vende porque foi muito fácil, foi muito rápido, tá barato. Vamos tirar de venda e vamos aumentar mais 50 mil. E podemos até diminuir a sua comissão, né, Daiane? Foi tão fácil. Né? Sempre, né? Então, o que ocorre? A minha indignação ali com esse vídeo era uma opção de um colega que o meu cliente tirou proposta e o cliente resolveu simplesmente que não ia colocar mais à venda. Mas antes de chegar na proposta, tem todo um trabalho de foto, de vídeo, de divulgação, de levar outros clientes, né? O cliente cria a expectativa, o que está comprando, porque tinha feito uma proposta muito próxima do que estava anunciado. Uma coisa que eu venho tentando tirar da cultura da venda de imóveis é essa coisa do colocar um monte de gordura, o vendedor, porque ele sabe que o comprador vai pedir desconto, né? E falar para o comprador, olha, esse aqui está no limite, está dentro do valor e não precisa não vai ter desconto. Então, a gente se posicionar cada vez mais como corretores, né? E tirar essa cultura eu preciso ter gordura porque o comprador vai me arrancar o couro. E eu sempre digo para o vendedor, coloque no preço, porque se esse comprador aqui não comprar, ele vai perder e vai ter outro aqui já para comprar. Então, não é necessário, muitas vezes, dar esse monte de desconto, né?
Então... Porque as pessoas já estão buscando, estão pesquisando, já sabem o que está Já dentro, não está dentro. sabe. Então, não é que apareceu aquilo ali, ela já sabe. Então, ela não vai Exato. ficar, Que tal- vou tentar comprar matando, porque sabe que está adequado, Talvez né? essa gordura vai afastar, na verdade. Exatamente, né? repele isso mesmo. E isso é Aham. um posicionamento também de agente, né? Dos corretores não deixar isso acontecer, né? Uhum, De orientar o comprador, dizer, olha, aqui a proposta... É claro, a gente como corretor normalmente sabe até o limite do vendedor, né? Uhum. E venda é estratégia. Então, muitas vezes a gente tem que ter um jogo de cintura ali para as coisas, né, darem certo. Porque, às vezes o comprador quer o quê? Quer o desconto, quer que deixe toda a mobília, quer que chame uma Quer empresa pagar de limpeza, parcelado, quer pagar quer- parcelado, Aham. quer tudo também, né? Então a gente tem que achar um meio termo, um equilíbrio para poder dar certo a negociação. Agora, essa cultura desse negócio de colocar um monte de gordura, isso eu tenho conseguido até, sabe, com os clientes. Tenho trabalhado muito menos imóveis e muito mais com clientes que querem seguir a orientação, né? Querem, de fato, vender, que querem Ouvem a ouvir. avaliação, aceita a avaliação. É muito corriqueiro, assim. Principalmente eu falo muito sobre isso já há muito tempo, sobre o valor de imóvel. Os clientes, daí tu acha que tem que baixar meu imóvel? No caso, eu já te falei isso lá, tem 3 meses. Porque às vezes esse tempo de, vamos ver o que vai dar, tu perdeu boas negociações, outros clientes já compraram, tu pagou mais 3, 4 parcelas de financiamento, e é um dinheiro que não volta mais. Então, seguir sempre a orientação do seu corretor de confiança. E aí essa questão do corretor também é importante, porque há muitos colegas, né, que simplesmente, eu quero tanto no meu imóvel. E muitos assim, tá bom. Tá bom. Né? Então, a nossa função sempre, a gente conversa muito sobre isso, a gente assim, meu Deus, vamos lá, né? A Dai usa a expressão ainda, vou rezar a missa. Mas a gente fala, lá vai a ladainha, porque não é só aceitar, é a gente que sabe no mercado, não é o cliente. Eu já tive colegas corretores falaram assim, nossa, mas eu tô achando puxado esse valor, porque nesse mesmo prédio já vendeu assim, esse por tanto, esse por tanto, esse por tanto, esse por tanto, na rua vendeu esse, baseado em vendas. Mas ela quis, né? Então, assim, não adianta. Não adianta. É a nossa função, porque vai ficar lá e tanto tá, né? Fica 1, 2, 3, né? Aí o cliente acha que o problema é, o mercado tá ruim. Tá ruim para quem não aceita, né? Ou não adequa. Então, assim... também tem, no nosso mercado, há muita discrepância, sim, de avaliações. Então, assim, os que se emocionam, né? O cliente emocionado, né? Que quer, assim, ter o valor emotivo, né? Que não se mede, né? Sim. Essa questão. Mas eu cresci nessa casa, tem tudo uma história. Isso, então isso não é, né? Então, tem esse apego emocional e tem, às vezes, muitas vezes falta. Não pode culpar só o cliente que é emocionado. Falta muita orientação dos corretores quando captam esse imóvel. Tá. Nunca que eu pego uma captação, se é nova, se ele pediu uma avaliação, é uma coisa. Ou, às vezes, está no mercado, ele quer para ajudar. Mas e quem foi que avaliou? E avaliou, te passou base com o quê? E o que foi vendido? Porque assim, não adianta só ter mais Muitas vezes nem foi, né? Às vezes não foi, né? Ninguém fez. Agora eu tô com um caso... que eu vi o do vizinho ali que tá mais ou menos esse preço. Exatamente isso. Agora eu tive um caso bem recente também. Eu falei, nossa, não tá vendendo, então não sei o que tu acha. Assim, eu acho que tá muito fora de preço. Não é pouco fora de preço, é muito fora de preço. E eu, assim, baseado no que tem na região aqui, a gente tá falando... Às vezes, eu até fiz um vídeo, assim, me preparando pra dar notícia, né? Pra dar a notícia pro cliente, que assim, a gente tá falando pelo menos de 100 mil a mais avaliado. Então, isso é muita diferença no imóvel, né? De 600, 700 mil, né? E aí, ele ouviu baseado em fatos, foi vendido esse aqui, né? Não só o que tá anunciado, não pode ser baseado só o que tá anunciado, mas sim o que... então eu acatei. Tanto que, assim, dentro desse, em uma semana já foram 4 visitas, já tem 2... Então, assim, né? É questão de estar fora. E tu vê, foi um outro colega que fez uma avaliação. Então, às vezes, tem profissionais que, não sei, às vezes querem ter o imóvel, mas isso, assim, é um tiro no pé, a gente sempre fala, né? Porque só cria expectativa e a gente, geralmente nós, tanto eu quanto o Dai, somos aquela gente briga. Lá vamos nós ter que contar para ele que não é isso. É difícil. Tem uma história que eu conto que aconteceu comigo. A nossa vice-prefeita, ela tinha uma loja de produtos naturais ali no centro. E aí minha esposa sempre ia lá e tal, e conversava com ela. Naquela época ela não era tão famosa, ela era só uma jornalista. E aí a gente conversava e tal, e ela contou uma história assim, que foi uma pessoa lá e disse assim, eu quero comprar Goji Berry. E ela assim, nós temos. Vem aqui, o Goji Berry é muito bom, e não sei o que. Daí a pessoa falou assim, parece que emagrece, né? Daí ela falou,
vou dizer que emagrece, mas talvez ele te dê mais energia, mais disposição, e essa energia e disposição vai te fazer uma atividade física e aí você vai emagrecer. E a pessoa diz assim, então acho que eu vou na outra loja, que lá falaram que emagrece. E daí eu penso assim, né, você vai lá, a Daiane ou a Débora vai lá fazer uma avaliação do imóvel e ela pensa, eu vou falar com outro corretor que ele disse que vale 100 mil reais. Mas a gente tá muito. numa fase que a gente nem se preocupa tanto Mas com isso, acontece né? muito, assim, várias, agora as últimas, não, e sim, muito discrepante avaliações, e daí o cliente vai assim, não, tu avaliou muito pouco, né? Eu falei Mas agora aí fica lá, né? O Ele imóvel, demora para vender, daí ele pergunta o preço que avaliou mais, daí baixou, daqui a pouco tá no preço Tá no que preço você que falou. sempre, isso é batata, sempre, vai, vende no preço, e a gente ainda gosta de falar assim, lembra, vendeu no preço da avaliação lá do início, poderia ter te poupado tempo, é isso, o mercado, né, mas enfim. Ontem eu fui fazer uma captação e eu contei essa história, né, da casa do Quintessence. Os proprietários já são meus clientes, já vendi imóvel deles, vendi a antiga casa, enfim. E quando ele colocou no mercado à venda, ele colocou exclusivo como imobiliário e tal, e enfim, passou a exclusividade e eu vi que ele começou a abrir a venda para várias imobiliárias. E eu sou bem honesta de dizer, assim, imóvel que eu acredito que está fora do preço, eu nem fiz questão de ir falar com ele. Porque eu poderia, né? Eu já conhecia, era cliente, eu vi que ele estava anunciando com mais gente. E eu nem fiquei na minha. Falei, vai chegar o momento certo, o momento que ele começar a ver que não vai vender pelo preço que ele, né, gostaria. E no dia que ele me chamou, daí eu brinquei com ele, eu falei, eu já sei por que tu não me chamou. Porque tu acha que a minha avaliação ia ficar muito abaixo, né? Tu sabe por que, diz ele, né? Então, assim, existe muito isso, mas eu prefiro que o cliente fique chateado ou que ele não me chame nesse primeiro momento, porque eu não vou conseguir resolver a vida dele com o imóvel fora de preço. Do que como eu já vi acontecer, tá? Um cliente, sei lá, um corretor avaliar por 1,5 milhão e levar uma proposta de 1,2 milhão. Isso, para mim, depõe contra, né, o próprio profissional. E que confiança que essa pessoa vai ter para chamar ele de novo, para indicar para outros clientes, né? A gente tem muita indicação, a gente trabalha muito com indicação. Imagina, eu tenho clientes de 13 anos que compram e vendem comigo até hoje. Já fiz 7, 8, 9 negociações com o mesmo cliente, porque em nenhum momento, eu brinco, né, que podem falar o que quiser de mim, mas nunca alguém vai dizer assim, eu fiz um mau negócio, ou eu fui prejudicado, como eu já ouvi de clientes, né, eu fui enganado, foi dito que ia ser assim, foi assado, enfim. Então, isso acontece bastante no nosso mercado. Muitas vezes até para pegar exclusividade, mas de novo, é um tiro no pé sem tamanho, porque não vai vender, né? Pois é. Já que a gente mostrou um vídeo da Daiane, vamos mostrar um vídeo da Débora também. Vamos rodar aí mais um videozinho. 3 coisas que me irritam nos clientes. Uma delas, quando a gente tem todas as informações do anúncio de preço, localização, e a pergunta que vem é, qual o preço? Que localização? A segunda coisa que me irrita é o cliente que desmarca a visita em cima da hora. Assim, às vezes não tem noção da logística, né? Do que é o cliente vendedor que arrumou a casa, do corretor que teve que remanejar outros compromissos, né? Então, assim, simplesmente em cima da hora já está, às vezes, na frente do imóvel, o cliente não aparece, ou diz que não deu, ou desmarca a visita, assim, minutos faltando. A terceira coisa acontece bastante, quero ver aí quem se identifica. Quando a gente avalia o imóvel por um valor, por uma faixa, e o cliente quer colocar mais caro, porque ele fala assim, não tenho pressa para vender. E aí, assim, não demora alguns dias, semanas. E aí, tem procura pelo meu imóvel? E aí, você já se identificou com alguma dessas situações? Conta para mim aí nos comentários o que mais que te irrita nos clientes. Tá aí. Um pouco do que a gente falou ali agora, mas também esse negócio. Eu acabei de ver um negócio aqui também, mensagem no celular. Tinha 2 mensagens assim, e a pessoa não conseguiu interpretar o texto da mensagem, né? E nos anúncios é assim, né? Nos anúncios e geralmente as pessoas mandam a pergunta e no próprio encaminhamento tá ali em cima. O valor, eu sou muito prática, assim, eu sei que as pessoas têm a vida corrida, é muita coisa, muita informação, então eu destaco o que eu sei que é sempre o que pergunto. Preço, tamanho e localização, né? É sempre, para mim é sempre na primeira linha, sempre na primeira linha. Depois eu explico mais, é sempre na primeira linha. Às vezes eles encaminham, tá lá o preço, e perguntam exatamente a sequência. O preço, onde é que eu digo, claro, sempre vou responder, né? Sempre vou responder, eu brinco que esse daí eu fiz, os que irritam nos clientes, porque eu tinha feito
que irrita nos corretores, né? Uhum. E muitos corretores comentaram, replicaram, e no cliente? Não, vamos ser justos também. Tem muita coisa que irrita nos corretores, mas também tem nos clientes. Então, aí foi um pedaço, né? Então, essa questão de pedir as informações que estão listadas, mas isso também em qualquer segmento, né? O pessoal tem... Quem vende bolo. É bolo de cenoura, R$5. Bolo de quê? Onde vende? Assim, quanto custa? Mas que você fala também, que não sei se é um dos vídeos que a gente tem aqui para mostrar, mas que você fala assim também que as pessoas às vezes escondem informações, né? Isso também não é legal, acaba afastando, isso né? dá... Não bota o valor, porque... não colocar o valor, eu não colocar... E é isso que a gente fala sempre, porque é uma educação, né? O mercado, a gente mudou muito desses, por exemplo, 16, 15 anos para cá, mudou muito o perfil, né? A gente vinha do anúncio de tijolinho no jornal, né? Para daí ter um completo de informações. E aí, assim, as pessoas não têm tempo. Então, assim, elas querem, até para educar o mercado sobre valores, a nossa função é educar, né? Então, assim, às vezes a pessoa vê um anúncio, ela não tem ideia. Às vezes é uma casa de 2 milhões, ela acha que vale 500. Mas se você não colocar os preços, como é que ela vai se educar que aquele imóvel, daquele perfil é tanto, né? Então, a gente também, às vezes, não pode criar o cliente que não tenha... culpar o cliente que não tem a menor noção, se a gente não der a noção. Daí, toda vez que tu quer uma coisa, tu tem que entrar em contato com a pessoa, perguntar. Aí, às vezes, nem responde na hora. Às vezes, assim, vou um cadastro, não sei o quê, nada. Daí, no dia seguinte, alguém entra em contato para dizer que valia... não, é totalmente fora. Então, assim, é uma perda de tempo que ninguém quer mais. Então, assim, o valor mesmo... Até nós, corretores, assim, vemos os imóveis, a gente tem uma ideia. Sempre temos uma ideia de quanto que é. Me passa o preço desse daí. Daí tu tem que entrar sempre em contato também para pedir o preço. Assim, parece que é um segredo, né? Eu quero fazer um segredo. parênteses aí na questão do preço. Eu uso de uma estratégia quando o imóvel é muito bom e ele está muito fora de preço, porque às vezes o cliente, o que acontece? O cliente fala assim, coloca 1,5 mil para vender porque eu não tenho pressa. Que é o que tu fala no vídeo também, né? Eu brinco que com pressa, sem pressa, vai vender pelo que vale. Não é a tua pressa que vai fazer vender por mais, né? Mas, às vezes, é um imóvel, é um imóvel que não tem no mercado, é um imóvel bom, mas, por exemplo, a avaliação é 1 milhão e a pessoa quer anunciar por 1.400.000. Justamente por isso, pelo perfil do cliente, ele vai olhar o anúncio, vai olhar o valor e vai dizer, mas essa casa é muito cara, o que ele vai fazer? Ele vai passar o imóvel. Só que o cliente falou para mim, mas se vier uma proposta à vista, se vier, sei lá, enfim, eu negocio, vendo por 1.200. Porque acontece. Então, tu sabe como é que é a negociação e por estratégia para que esse cliente me chame, porque eu não posso expor dessa forma ali. Não, olha, mas é 1.400, lá embaixo eu escrevo. Mas ele vende por 1.200. Como eu não posso fazer isso... E se você for o vendedor, não leia essa parte. Isso, né? Eu daqui a pouco começar a fazer isso. Hoje em dia tá um pouco mais difícil disso acontecer. Mas... Porque a gente não pega tanto quanto tanta margem. Isso, assim, a gente vai mudando também, né? Ano após ano. Mas quando acontecia de a gente não colocar preço, eu já fiz isso. Muitas vezes é mais para o cliente me chamar justamente e eu poder falar, olha, tá pedindo 1.400, mas negociando, dependendo do que é, do que não é, eu consigo chegar a 1.200. Por conta desse medo que os vendedores têm de colocar 1.200 e o comprador ir lá e querer fazer proposta em 900. Então, eu tenho a oportunidade de falar com esse cliente, porque se eu coloco o preço, esse cliente, ele passa o anúncio. Né? E eu comento que a gente perde, às vezes, o time da venda, né? Quantos imóveis, né, a gente vê que estava por tanto e agora está tanto. Só que quando ele foi colocado à venda, era o melhor momento para vender o imóvel. Agora, o comprador olha e fala, baixou. Quer ver que imóvel que baixa a cada 15 dias, às vezes, né? Cada um mês. Baixou tanto, baixa mais tanto. O comprador já viu 50 mil anúncios patrocinados de corretores diferentes. Ele pensa assim, não, vamos esperar mais um pouco que daqui a pouco baixa mais. Então, às vezes, dependendo da estratégia, assim, para que o cliente entre em contato, sabe? Entendi. Mas assim, às vezes vê um imóvel que tá muito bonito, nossa, que preço bom, daí não coloca e omite qual bairro, porque geralmente é muito afastado. Eu sou da Zona política Norte. eu sou da política do expõe tudo, assim, e a pessoa vai se interessar, já filtra a nossa, né? Não é porque... Do bairro é complicado. Porque você vê assim, a gente já Acho que tem mais noção, é os do que o corretores preço. já têm noção, assim, sabe? Nossa, tá tão bonito nesse preço, o que tem de errado? Vai, sempre vai. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Pessoal, já passou mais uns minutinhos aí, a gente vai de novo pro intervalo, continue aqui comigo. Vocês acharam que 1 hora ia ser demais, né? Então toma aí uma aguinha. E você que está nos assistindo, aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais. Pode morar.
Ford.